Olá, tudo bem? Paz, tem uma palavra de Deus para compartilhar com você da reflexão de 26 de dezembro, cuja leitura do dia, Apocalipse 13, 14 e livros dos profetas Naum e Abacuque. Vamos a Naum, capítulo 1, versículo 7. Diz assim a santa e poderosa palavra de Deus. O Senhor é bom, ele serve de fortaleza no dia da angústia e conhece os que confiam nele. Ao longo desse ano, por algumas vezes eu desejei compartilhar uma reflexão falando sobre a bondade de Deus, de que o Senhor é bom, mas em todas as oportunidades acabava por perceber o Senhor me direcionando a outra conversa, né? A outra exposição. E dessa vez, o Senhor claramente, antes mesmo de eu meditar em Naum, o Senhor me fez lembrar desse versículo e me disse para compartilhar sobre ela. Eu até mencionei isso menciono que eu iria compartilhar sobre isso em algumas reflexões atrás, né? Porque o Senhor tinha falado comigo. Dentro desse entendimento sobre a bondade de Deus, eu queria... existe aquela conhecida frase, né? De que Deus é bom o tempo todo e que o tempo todo Deus é bom. Mas eu queria te perguntar algo. Você tem proclamado a bondade de Deus, bem dizendo que o Senhor é bom para sempre? Isso é muito importante. Porque o Senhor ele continua sendo bom, pois ele continua sendo Deus. Ok? Nós podemos confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração e que se faz presente na nossa vida. Aprender a dar um passo só de cada vez, sem duvidar, mas vivendo aquilo que se aprende com o Senhor, e entendendo até, né, ouvir um não de Deus. Isso vai construindo essa percepção nossa. E em meio a isso, tá? Em meio a caminhar, dar um passo de cada vez, sem duvidar, a colocar em prática aquilo que vai se aprendendo, a saber ouvir um não, entender quando o Senhor está dizendo não. Isso vai nos revelando que o Senhor continua sendo bom, tá? Porque Ele continua sendo Deus. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Então, se Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre, Ele sempre vai continuar sendo bom, porque Ele sempre será Deus. Tá? E se para você ou para mim o Senhor é abrigo seguro, é rocha eterna, é o alfa, o ômega, o princípio e o fim, ainda que se ande pelo vale da sombra da morte, ou que um exército se levante contra a sua vida, contra a minha vida, basta uma palavra da sua boca. Eu me lembro, comentei na reflexão passada sobre Apocalipse 19, do Senhor abrindo a sua boca. Né? Então, basta isso. A bondade de Deus te seguirá. Lembra lá do Salmo? A bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias. Por quê? Pois o Senhor é uma fortaleza no dia da angústia e conhece os que confiam nele.
Se Deus é bom para você, você consegue entender isso? Se Deus é bom para mim e eu consigo entender isso, estejamos felizes e vamos seguindo em frente, vamos caminhando, sabe? Entre pelas portas do Senhor com ações de graças, nos seus átrios com hinos de louvor, rendendo graças e bendizendo o seu nome. A misericórdia do Senhor dura para sempre, e de geração em geração ele é fiel. Ele é bom e continua sendo Deus. Deus é bom o tempo todo Deus, ele é bom. Você é prova que o Senhor é bom. Se o Senhor, ele é luz, e sabemos que ele é. Se ele é salvação, e sabemos que ele é, e nossa força em dias de tribulação, e refúgio em tempos de angústia, se o nosso coração está firmado em Deus, se o nosso coração está firmado em Deus, né? Se você sabe que Ele te ama e você corresponde a esse amor, se você encontrou descanso para a sua alma nele, proclame a bondade de Deus. E quando o Senhor me fez compartilhar esse texto, eu me lembrava de uma canção que está muito conhecida, cantores no Brasil gravaram, uma música gravada originalmente por irmãos americanos, e todas as versões que eu ouço dela são, para mim, lindíssimas. Ela diz assim: te amo, Deus, tua graça nunca falha, todos os dias eu estou em tuas mãos, desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Aí vem o coro: és fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão, tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és, vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Até passei vergonha agora, né? Mas é uma canção que ela fala muito da verdade de Deus, de que Deus é bom. Só que nós vivemos, às vezes eu tenho a impressão de que a forma como nós nos comportamos é como se para nós Deus fosse um Deus mau. É como se a nossa percepção, a nossa leitura é de que Deus é mau.
de que Deus está sentado no trono no céu, jogando um raio na cabeça de quem peca, por exemplo. De que Deus, como algumas correntes de distorções, né? Uma visão distorcida sobre Deus, uma cosmovisão errada, de que Deus criou todas as coisas, mas Ele é um Deus que está alheio à sua criação. E não que Deus é presente, atuante, e que Ele ter enviado Jesus para a nossa salvação, expressando a expressão máxima da sua misericórdia, isso é a expressão máxima da sua bondade. E às vezes nós agimos como se isso para nós não fosse verdade. E deixamos de exaltar o Senhor e glorificar o Senhor, de bendizer o Senhor e declarar que o Senhor é bom. O Senhor é bom. Ele serve de fortaleza no dia da angústia e conhece os que confiam nele. A Bíblia nos revela sobre a bondade de Deus. E o Senhor é bom, sem sombra de dúvidas. Salmo 73, verso 1. Verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. O Senhor é bom em todo o tempo. Salmo 52, 1. Porque te glorias na malícia, homem poderoso, pois a bondade de Deus permanece continuamente. Ele continua sendo bom. Tem um histórico de bondade. Não é que Deus está sendo bom agora. Nesse momento. Porque Deus fez algo na minha vida que eu achei maravilhoso, então agora Deus é bom. Não. Em todo tempo, continuamente, não só quando coisas boas acontecem, quando vivemos coisas ruins, Ele continua sendo bom. E essa bondade, ela não se manifesta num... agora Deus é bom, antes Ele não era, não. Não é isso. Existe um histórico, uma memória. Salmos 145, 3 a 7. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, e a sua grandeza inescrutável. Uma geração louvará as tuas obras, a outra geração, e anunciarão as tuas proezas. Falarei da magnificência gloriosa da tua majestade e das tuas obras maravilhosas. E se falará da força dos teus feitos terríveis, e contarei a tua grandeza. Proferirão abundantemente a memória da tua grande bondade, e cantarão a tua justiça. Memória da tua grande bondade. A bondade de Deus tem história. Você pode relatar na sua vida a história da bondade de Deus revelada a você. Você pode. Eu posso. Ao contrário de nós. Porque nós não somos bons. Lucas 11, 13. Pois se vós, sendo maus... Jesus foi firme, né? Saber dar boas... Falando com os discípulos ainda por cima. Saber dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe pediram. Nós somos maus. Deus não, Deus é bom. Só que Ele não é bom meramente por palavras. Provérbios, diferente de como nós ficamos garganteando das coisas boas que fazemos. Sabe? Faz alguma coisinha, olha o que eu estou fazendo aqui para você. Olha o que eu fiz. Olha, eu fiz um negócio pro fulano, sabe? Ficar expondo uma pretensa bondade, e às vezes é só marketing, tá? Provérbios 26. A multidão dos homens apregou a sua própria bondade, porém um homem fidedigno, quem o achará?
o Senhor é bom e, e, e isso está revelado também na pessoa de Jesus. Por quê? Lucas 18, 18 a 19. E perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Se você está me chamando bom e você sabe que Deus é bom, que ele tinha ali todo o histórico das escrituras, o que para nós é o nosso Antigo Testamento, a Bíblia hebraica, vamos chamar assim, revela muitos textos, esses que eu estou lendo aqui com você no Antigo Testamento, de que Deus é bom. Então aquele homem, ele sabia que Deus é bom. Se ele chama Jesus de bom, ele estava reconhecendo que Jesus é Deus. Tá? Eu creio que sim. O Senhor é bom como expressão da sua vontade. Segundo aos Tessalonicenses 1, 11 a 12. Por isso também rogamos sempre por vós, para que o nosso Deus vos faça dignos da sua vocação e cumpra todo o desejo da sua bondade. E a obra da fé com poder, para que o nome de nosso Senhor Jesus Cristo seja em vós glorificado, e vós nele segundo a graça de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. O Senhor é bom como expressão da sua severidade. Que isso, irmão? Você não está falando que Deus é bom? Agora está dizendo que Deus é severo? Romanos 11, 21 e 22. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme que não te poupe a ti também. Considera, pois, a bondade e a severidade andam juntos de Deus para com os que caíram. Severidade, mas para contigo, benignidade, se permanecerdes na sua benignidade. De outra maneira, também tu serás cortado. Ok? O Senhor é bom como expressão da sua misericórdia. Salmo 25, 7. Não te lembres dos pecados da minha mocidade, nem das minhas transgressões, mas segundo a tua misericórdia, lembra-te de mim por tua bondade. Bondade com misericórdia. E Deus, ele é bom como expressão do seu próprio ser. Em Êxodo 33, 18 a 23. Então ele disse, Moisés falando com Deus: Rogo-te que me mostres a tua glória. Lembrei de uma canção aqui, né? Mostra-me tua glória. Lembrei de outra agora também. Porém ele disse: Eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti, e proclamarei o nome do Senhor diante de ti, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. Deus faria passar toda a sua bondade. Da forma como Deus falou, ele está dizendo que ele é muito bom. Você está entendendo? E disse mais: Não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: Eis aqui um lugar junto a mim, aqui te porás sobre a penha, e acontecerá que quando a minha glória passar, por-te-ei numa fenda da penha, e te cobrirei com a minha mão, até que eu haja passado. E havendo tirado a minha mão, me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. O Senhor é bom para quem precisa de cuidado. Salmo 68, versos 9 e 10. Tu, ó Senhor, mandaste a chuva em abundância, confortaste a tua herança. Quando estava cansada, nela habitava o teu rebanho. Tu, ó Deus, fizeste a provisão da tua bondade para o pobre. Ok? Bondade para o pobre, aquele que precisava. Mas também é para aquele que precisa de direção. Salmo 25, 8 e 9. Bom e reto é o Senhor, por isso ensinará o caminho aos pecadores e guiará os mansos em justiça, e aos mansos ensinará o seu caminho. A vontade de Deus é nos dar direção.
Quando ficamos desgovernados é porque nós não queremos de jeito nenhum, tá? Até que Deus nos deixa por nossa conta. Mas a vontade de Deus é nos guiar. Mas também a bondade de Deus, ela é revelada a quem teme a Deus. Salmo 31, verso 19. Ó, quão grande é a tua bondade, que guardaste para os que te amam, para os que te temem, a qual operaste para aqueles que em ti confiam na presença dos filhos dos homens. Ok? A bondade de Deus é manifesta para aquele que faz parte do seu povo, do povo de Deus. Isaías 63, 7. As benignidades do Senhor mencionarei, e os muitos louvores do Senhor, conforme tudo quanto o Senhor nos concedeu, e grande bondade para com a casa de Israel, que usou com ele segundo as suas misericórdias, e segundo a multidão das suas benignidades. Mas aí a Bíblia nos diz algo muito importante. Salmo 145, verso 9. O Senhor é bom para todos, e as suas misericórdias são sobre todas as suas obras. Se Deus é misericordioso sobre todos, todos têm a oportunidade de se voltarem para Ele. A bondade de Deus é revelada, né, dessa forma, e porque o Senhor é bom, Ele nos chama a corresponder à sua bondade. De que forma? Louvando o seu nome. Salmo 135, verso 3. Louvai ao Senhor, porque o Senhor é bom. Cantai louvores ao seu nome, porque é agradável. Também nos chama a viver experiência pessoal com Ele. Salmo 34, 8. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Ok? Também nos chama clamando por perdão, a clamarmos por perdão. Salmo 86, 5 e 6. Pois tu, Senhor, és bom e pronto a perdoar, e abundante benignidade para todos os que te invocam. Dá ouvido, Senhor, à minha oração e atende a voz das minhas súplicas. E o Senhor é bom. A quem o busca e espera nele. Lamentações 3:25. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Ok? Alguns textos falando sobre a bondade do Senhor. Olhando para o contexto, o livro é profecia sobre a cidade de Nínive. Naum significa confortador, cheio de conforto, e não se sabe a localização precisa de Eucose, quando o texto diz aqui, peso de Nínive, livro da visão de Naum, o Eucosita. Mas alguns estudiosos entendem que a cidade de Canaum significa aldeia de Naum, onde Jesus morou, recebe esse nome por causa do profeta Naum. Tá? Naum foi enviado para revelar o poder e a doçura do Senhor, tá? Predizendo ainda a ruína do Império da Síria, como também a morte de Senaqueribe e a libertação de Ezequias. Nínive era a capital, lembra que eu falei um pouco de Nínive naquela reflexão sobre pregação, né, com base em Jonas? Nínive era a cidade esplendorosa, gloriosa, grandiosa, suntuosa do grande e florescente Império Assírio, que foi a principal potência mundial por muitos anos. Tá? Então, assim, a cidade estava, numa linguagem popular, estava bombando. Só que os assírios eram um povo violento e brutal. Os seus exércitos implacáveis, mas eficientes. Então, eu vejo aqui no livro, no contexto, no contexto histórico, nós vemos que Nínive era má, perversa, comerciante, feiticeira, uma cidade de sangue cheia de mentiras e de rapina, no versículo 1 do capítulo 3. Ai da cidade ensanguentada, ela está toda cheia de mentiras e de rapina,
não se aparta dela o roubo, tá? Ela é comparada a uma família de leões, capítulo 2, versos 11 e 12. Porque a pedra clamará da parede e a trave que lhe responderá o madeiramento é daquele que edifica a cidade com sangue e que funda a cidade com iniquidade. Olha o texto de família de leões, eu li errado aqui com você, né? Se eu lembrar aqui, eu te falo. Não vou achar rápido. Estou achando que depois eu te falo. E na época de Jonas, a sua maldade estava no limite e Deus envia, lembra que ele fala da malícia? Envia o profeta que foi o instrumento usado pelo Senhor para arrependimento e conversão da cidade. Porém, aos poucos, os assírios retomaram suas antigas perversidades. Puxa, mas toda a cidade não se arrependeu? Pois é, mas nem todo mundo perseverou até o fim. Cerca de 40 anos depois de Jonas, a Assíria se torna um instrumento de Deus para castigar Samaria e destruir o reino do norte, levando as 10 tribos cativas. Provavelmente foi de Judá a profecia situada ali após a ida ao cativeiro e entre as duas invasões de Senaqueribe. A população de Israel estava perplexa com os rumores sobre a derrota de Samaria, provavelmente causando muitos receios por sua própria segurança. A profecia da queda de Nínive trouxe esperança para o povo de Deus que estava atemorizado diante do poderoso e cruel inimigo. Olha o que o texto diz, capítulo 1, verso 15. Eis sobre os montes os pés do que traz as boas novas, do que anuncia a paz. Celebra as tuas festas, ó Judá. Cumpre os teus votos, porque o ímpio não tornará mais a passar por ti. Ele é inteiramente exterminado. Ok? A cidade era tremendamente bem fortificada, com suas muralhas colossais, o muro maciço de 12 quilômetros de circunferência, com sistema de canais, valas e as fortificações, torres e guardas armados, parecendo desafiar todos os inimigos. Como nós vemos o que é permitido ter sido feito, vemos que é uma preparação para um embate. A destruição foi tão completa que no segundo século depois de Cristo não restava o menor vestígio dela. Quando arqueólogos descobriram as suas ruínas, encontraram monumentos de alto valor que comprovam a verdade da profecia e a exatidão da narração bíblica, o livro de Naum é a profecia sobre a sentença da execução dos castigos de Deus. Lembrei de algo aqui, mas vamos seguir. A cidade era tremendamente bem fortificada, com suas muralhas colossais. Um muro maciço de 12 quilômetros de circunferência, com sistema de canais, valas, fortificações, 1.500 torres e guardas armados, parecendo desafiar todos os inimigos. A destruição foi tão completa que no segundo século depois de Cristo não restava o menor vestígio dela, não tinha sinal de Nínive. Quando arqueólogos descobriram as suas ruínas, encontraram monumentos de alto valor que comprovaram a verdade da profecia e a exatidão da narração bíblica. O livro de Naum é a profecia sobre a sentença da execução dos castigos de Deus, em continuação ao esclarecimento dela na profecia de Jonas. Então, os livros, eles se complementam, tá? Vamos dizer assim, um é o plano e o outro é a execução, né? Digamos assim.
E o livro de Naum é a profecia sobre a sentença da execução dos castigos de Deus e continuação ao esclarecimento de Jonas. E Nínive teve ainda mais um aviso dado por um outro profeta. Teve Sofonias 2, 13 a 15. Estenderá também a sua mão contra o norte e destruirá a Síria. E fará de Nínive uma desolação, terra seca como deserto, e no meio dela repousarão os rebanhos, todos os animais das nações e alojar-se-ão nos seus captéis, assim o pelicano como o ouriço. O canto das aves se ouvirá nas janelas, e haverá desolação nos limiares, como tiver descoberto a sua obra de cedro. Esta é a cidade alegre, que habita despreocupadamente, que diz no seu coração: eu sou e não há outra além de mim. Como se tornou desolação em pousada de animais. Tudo que passar por ela assobiará e balançará, meleará a cabeça. Agora, recebiam a sentença de destruição mediante o julgamento. Nos lembrando de que o mundo já está sentenciado, como está lá em João 3, 17 a 19, e que Deus é justo para sentenciar, Romanos 3, 5 e 6. Atualmente, nesses dias, pecado, frieza, dureza geopolítica, clima, entre outras evidências que apontam para a volta de Cristo, nos mostrando duas realidades sobre Deus que jamais podem sair das nossas mentes: a ira e a misericórdia. Por quê? Por quê? Versículo 3 diz, 1 a 3, né? Capítulo 1. Peso de Nínive, livro da visão de Naum, o Eucosito. O Senhor é Deus, zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de furor. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e guarda a ira contra os seus inimigos. O Senhor é tardio a irar-se, mas grande em poder, e ao culpado não tem por inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta, e na tempestade as nuvens são o pó dos seus pés. Tá? A ira divina leva à morte eterna, condenação, lago de fogo, enxofre, que é eternamente longe de Deus. E esse é o aspecto do fogo consumidor, do zelo, do zeloso vingador, irar-se contra os inimigos. A misericórdia divina leva para a vida, salvação, céu, estarmos eternamente com Deus. Esse é o aspecto do grande amor, da bondade de Deus. Mas o Senhor, que é bom, tardio em irar-se, com grande poder, não inocenta o culpado. Só podemos ser tornados sem culpa sem culpa justificados por meio da fé em Jesus Cristo. É a forma. Não podemos esquecer que a ira é tardia, mas chega para aquele que sobre o qual a culpa pelos pecados permanece. Versículo 7, capítulo 1. O Senhor é bom, ele serve de fortaleza no dia da angústia e conhece os que confiam nele. Então, em oposição ao que Nínive representava como fortaleza, servo de Deus, prova da bondade de Deus, que se revela como fortaleza no dia da angústia, vemos então como provarmos a bondade de Deus. No contexto aqui, nos textos de provar a bondade de Deus, eu vejo que é se rendendo ao Senhor Jesus. 1 Pedro 2, 1 a 5. Deixando, pois, toda a malícia e todo o engano e fingimentos, invejas e todas as murmurações, abandonando o pecado, desejar afetuosamente como meninos novamente nascidos, crescimento espiritual, o leite racional não falsificado, para que por ele vá crescendo. Se é que já provaste que o Senhor é benigno e chamando-vos para ele, desenvolvimento relacional, né? Experimentar vida com Deus. Pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras preciosas,
como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, sendo parte da igreja. Então tem que sair da reunião e participar da igreja. Para quê? Para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo, entregando a Deus toda a glória, abandonando o pecado, desejando o crescimento, desenvolvendo o relacionamento pessoal, sendo parte da igreja, entregando a Deus toda a glória. Desse jeito nós corresponderemos à bondade de Deus. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele te conduza e governe a sua vida, porque você tem acesso.